Boa noite, senhores. Meu nome é Alan Soares e eu estou muito feliz de estar aqui a convite da Cartezinha para mostrar um grande conteúdo de grande valia para você na sua vida de investidor, na sua vida como operador do mercado financeiro. Meu nome é Alan Soares, como já havia dito, tenho mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro, sou um dos instrutores e operadores da Trader Brasil, que é uma escola de negócios e finanças, e eu vim trazer para vocês hoje, através da empresa, esse conteúdo que é o como fazer operações de curto prazo em um mercado volátil. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar um aviso legal, que esse material ele foi preparado pela Trader Brasil, Escola de Finanças e Negócios, e possui um propósito meramente explicativo. O conteúdo apresentado aqui não se trata de recomendação, indicação ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade de você, como investidor, a tomada de decisão. É recomendável que investidores busquem aconselhamento profissional antes de investir. Bem, iniciando a parte que cabe ao conteúdo, eu gostaria de demonstrar um pouco como eu faço a minha escolha, a minha trajetória dentro de uma análise do início das minhas operações. Eu costumo sempre me questionar que horas são agora. O que acontece nessa pergunta, que horas são agora? É uma pergunta que me faz compreender o cenário ao qual eu estou inserido. Ele me faz compreender como eu cheguei até aqui e, a partir desse momento, o que eu deveria fazer, como eu deveria proceder. Eu me coloco em outros sapatos, eu digo em outros sapatos, eu diria o seguinte, eu me pergunto como é que outros investidores qualificados, grandes investidores de sucesso, estariam se comportando num cenário como esse. Eu me pergunto como o Luiz Strumberg estaria se comportando num cenário como esse. Eu me perguntaria como Warren Buffett estaria se comportando num cenário como esse. Então, a primeira pergunta é se fazer: que horas são agora? Qual é o contexto que eu estou inserido? Então, qual é o contexto que todos nós estamos inseridos nesse momento? Até bem pouco tempo atrás, as bolsas, tanto brasileiras quanto bolsas mundiais, estavam perto das máximas históricas. Dow Jones, Nasdaq, SP500, Bolsa Brasileira e Bovespa, todas elas estavam trabalhando perto das máximas históricas. Aconteceu um problema, aconteceu uma pandemia, um problema sanitário. E esse problema sanitário desencadeou uma crise. Mas que tipo de crise é essa? Alguns poderiam dizer que é uma crise parecida com a de 2008 e que sobre as soluções, comportamentos semelhantes ao que tivemos em 2008, poderia resolver. É um grande equívoco, pensa dessa maneira, porque a crise que nós temos hoje não é uma crise do sistema financeiro, como aconteceu em 2008, que era uma crise basicamente sobre a alavancagem e mal conduta dos mercados. O que nós temos hoje é uma crise tanto de oferta quanto uma crise de demanda. Explico. Devido a uma crise sanitária, aonde as sociedades, as nações precisaram entrar no lockdown, ou seja, esse período de quarentena, onde as pessoas não vão à rua, então se elas não vão à rua, elas não vão consumir. Com essa queda de consumo, nós passamos a ter um problema de demanda. As pessoas não estão demandando alguns serviços e também compram de certos produtos. E de outro ponto, você também tem uma crise de oferta. Porque se essas pessoas não estão saindo de casa, principalmente em questão de grandes indústrias, você não tem a continuação da produção. Então, ao mesmo tempo, você tem uma crise de demanda e uma crise de oferta. É o que se configura nesse momento. Nós estamos com o nosso parque industrial parado. Ele está parado porque eu não tenho quem venha demandar aqueles produtos. Até recentemente, nos últimos 3 dias, nós viemos verificando alguns atos completamente fora do radar, como, por exemplo, o barril do petróleo sendo negociado a valores negativos. Na verdade, o contrato futuro de petróleo sendo negociado a valores negativos. Então, justamente porque eu tenho uma crise que é completamente diferente das outras.
uma crise de oferta e crise também de demanda simultânea. Por isso você verificou bolsas estrangeiras caindo perto dos 30%, o Ibovespa caindo perto dos 45%, 40%, alguns ativos chegaram até a ter queda muito expressiva, superior a 70%, caso de Azul, caso de CVC. Então nós temos esse cenário no momento. A parte aguda dessa crise, quando eu digo parte aguda, dentro dos valores dos ativos negociados no mercado, parece ter passado, mas, de qualquer maneira, a volatilidade do mercado ainda está muito alta. Desde que iniciou-se a crise do coronavírus, o mercado não está tão óbvio, mas conseguimos nos beneficiar de operações de curto prazo e oportunidades mais claras em operações que se beneficiam da volatilidade. Contudo, pode parecer paradoxal. O atual momento de volatilidade da Bolsa, apesar de gerar oportunidades, cria uma atmosfera de maior probabilidade de erros e perdas financeiras aos investidores. Por que isso? Quando você tem uma volatilidade muito alta, isso significa que existe um alto grau de incerteza. Você não consegue prever, você não consegue olhar muito adiante. Por isso, nós colocamos aqui a ideia de operações do curto prazo. Eu não estou dizendo que operações de investimento, de position ou buy and hold, elas não são bem vistas. Porém, o seu nível de risco com operações de longo prazo, eles ficam maiores porque, apesar de você ter notícias de, por exemplo, o presidente americano começar a pensar em medidas de relaxamento do lockdown, no Brasil também pensarmos em medidas de relaxamento desse lockdown, a OMS e várias outras instituições vêm dizendo que se nos próximos 2 anos ou no próximo ano nós não tivermos uma vacina, algo que erradique por completo a Covid, nós teremos picos onde nós precisaremos ter outras medidas restritivas de liberdade do nosso ir e vir, ou seja, medidas de quarentena. Então, esse tipo de comportamento de que nós precisamos ficar dentro de casa novamente, ele é previsto, pode ser que ele ocorra novamente, e a intensidade que ele venha a ocorrer, ela ainda não está clara. Então, por isso que, nesse momento, operações de curto prazo, elas podem mitigar, minimizar o seu nível de risco. Contudo, mesmo em um noticiário de agendas positivas, que depois dessa queda muito brusca, nós tivemos várias agendas positivas mediante governos, como incentivo à pequena e média empresa, linha de crédito, imprimir dinheiro, acabamos percebendo que vários investidores continuam se machucando. Mesmo com várias empresas, desde a queda ao ápice da queda, terem recuperado cerca de 30% do seu valor, 50% do seu valor, mesmo assim nós verificamos que alguns investidores continuam perdendo dinheiro. E essa perda de dinheiro, ela é feita por vários motivos, vários fatores. Seja por esses investidores desejarem recuperar esse capital perdido de forma muito rápida, a partir de mero jogo, especulação, ao invés de operar no mercado financeiro. E a diferença entre estratégia e jogo é determinante para o seu sucesso. Então, aí que você precisa escolher em que lado você quer estar. Daquele que investiu tempo e recurso para conseguir ter uma estratégia de ganho constante, ou aquele indivíduo que vai para o jogo. Em qual lado você deseja estar? Bem, quando eu falo de operações de curto prazo, eu quero dizer de operações de swing trade. Operações de scalping ou de day trade são operações de curtíssimo prazo. Apesar de também serem beneficiadas pela volatilidade, não é o tipo de estratégia que nós vamos tratar aqui.
nós vamos tratar sobre estratégia de swing trade. O que define uma estratégia de swing trade? Você pode começar a utilizar o seguinte padrão para uma estratégia de swing trade. São posições com o investidor adentro e ele já pensa que ele vai ficar nessa operação por mais de um dia. Ou seja, vamos colocar como parâmetro que ele aceite ficar nessa posição por cerca de 2 dias a 2 semanas, entre 2 dias e 15 dias naquela posição. Temos recebido aqui na Trader Brasil muitas perguntas de como operar com swing trade, mesmo em meio a essa crise, e replicar os resultados como que temos conseguido na nossa sala de operações ao vivo, que nós chamamos de Trader Radar. Nessa imagem aqui ao lado, eu mostro aqui o resultado de algumas operações que nós estávamos em andamento até o final da última sexta-feira. Nessa semana, algumas continuam, essas que estão em aberto aqui, nós também colocamos algumas outras operações. Então, vocês podem perceber que eu tenho operação, por exemplo, em Move3, Linux, em Rapt, que eu tenho operações em LAM4, que ultrapassaram 2 dígitos de resultado percentual em menos de 15 dias. Então, são operações de curto prazo que você pode aproveitar para aqueles que vieram tendo algum prejuízo na carteira porque estavam posicionados desde antes da crise, até aquele indivíduo que está adentrando no mercado agora e está encontrando preços bem baratos para poder operar e aproveitar esse momento. Sim, fazer operações de swing trade é uma excelente saída nesse momento de alta volatilidade, pois nos possibilita operar nas correções, operar vendido quando houver uma queda. Por um acaso, nessas daqui são todas operações de compra, porém você também pode operar vendido, que é o que nós chamamos de venda descoberta, e você pode também estar procurando papéis que sofreram de ineficiências. Eles caíram muito justamente por causa do pânico que foi gerado no mercado, e desse pânico gerado no mercado ele vai ter uma recuperação rápida. Aproveitar essa recuperação rápida que esse ativo ele vai sofrer. E você também, em operações de curto prazo, você consegue fazer uma gestão de risco com maior eficiência sobre o seu portfólio. Então, você tem grandes vantagens em estar utilizando as operações de swing trade no seu portfólio. E uma das grandes vantagens que eu também considero não estar nessa lista escrita aqui no slide é a questão de você continuar fazendo as coisas que você faz no seu dia a dia, você consegue continuar trabalhando, dar atenção às suas atividades profissionais, às suas atividades laborais e utilizar as suas operações como uma renda extra. Diferente do indivíduo que está focado em day trade ou no scalping, que ele tem que dedicar aquele tempo para as operações, ele não vai poder estar produzindo com outra coisa. Aqui você não vai estar abdicando do teu salário, não vai estar abdicando do seu prolabore. Você está unindo duas fontes de receitas distintas. Uma receita ativa que vem do seu trabalho e uma receita passiva que é colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Bom, você pode estar se perguntando como é que nós alcançamos esses resultados. Bom, através da nossa metodologia, que nós ensinamos principalmente no nosso curso de imersão para formação de trader. E esses resultados que estão naquela tabela não foram os profissionais da Trader Brasil que alcançaram sozinhos. Aqueles resultados, eles foram obtidos através da nossa sala de operações, o Trader Radar. Então, todos os nossos alunos que se formaram nos nossos cursos, eles, após a formação do curso, eles podem participar do Trader Radar. Você, que mesmo não sendo nosso aluno, eu também vou ceder a oportunidade para você estar participando durante 5 dias gratuitamente. Você vai poder estar na nossa sala, verificar como é que funciona a nossa metodologia e aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro. Basta entrar em www.traderbrasil.com e procurar o Trader Radar ou procurar diretamente no Google Trader Radar,
que você vai achar a nossa página para você fazer o seu cadastro e vai poder utilizar durante 5 dias sem custo nenhum, sem precisar colocar código de cartão ou dados pessoais para poder utilizar o nosso sistema. Bom, mas o que eu queria falar, o que eu desejo e vou falar durante esse tempo? Nós, na Trader Brasil, temos uma metodologia para utilizar nas operações de swing trade. Ela é extremamente funcional, ela tem um grau de assertividade alto, ela ultrapassa o grau de assertividade de 70% nessas operações, porém, ela é complexa. Eu utilizo de vários indicadores e estratégias combinadas para conseguir chegar naquele grau de assertividade que acabamos de demonstrar para você no Trader Radar. Porém, o que eu vim mostrar para você, iniciante do mercado financeiro, ou então alguém que já deu os seus primeiros passos e está tentando evoluir nessa caminhada, é uma estratégia chamada nuvem de Shimoku, ou Ishimoku Kinko Iyo. Não é uma estratégia nova, na verdade, ela é muito antiga. Ela foi desenvolvida em 1930 pelo japonês Goichi Osata. Porém, ela é pouco utilizada. Ela é bem conhecida por aqueles analistas técnicos mais qualificados que se formaram através do CMT, analistas técnicos com certificação internacional, como o nosso caro Flávio Lemos, diretor da Trader Brasil. Então, eu vou demonstrar para vocês algumas características da nuvem de Shimoku e também como eu utilizo ela para fazer os meus trades, porque eu também gosto muito de utilizar essa ferramenta. A nuvem de Shimoku ela é utilizada para ilustrar o rumo dos preços e o momento de negociar. Ela agrega importantes informações sobre o papel, como tendência, níveis de suporte e resistência. Ela entrega sinais de compra e venda e também fala sobre a força desses sinais. Nesse gráfico que está aqui plotado, vocês podem ver 5 linhas, sendo que 2 delas formam uma nuvem. As 2 linhas que formam a nuvem são essas linhas chamadas Senkou Span A e Senkou Span B. A Senkou Span A é uma linha verde e a Senkou Span B é uma linha vermelha. Você pode verificar que essas linhas elas mudam de local e conforme ela faz uma troca, em um momento ela fica vermelha e no outro momento ela fica verde. Você também tem uma linha que ela está entre um verde claro e um azul, que está passando bem abaixo da linha dos preços, que ela é a Tenkan-sen. Você tem uma outra linha que é a Kijun-sen, que é essa linha azul escuro que fica um pouco abaixo da Tenkan-sen. A ideia da Tenkan-sen e a Kijun-sen vai ser muito simples de ser entendida para aquelas pessoas que já têm alguma intimidade com média móvel. Você tem uma média móvel curta e uma média móvel mais longa, que elas cruzam entre si. Então, a Tenkan-sen é a média curta, a Kijun-sen é a média mais longa. E a última linha que você está verificando é a Chikou Span. A Chikou Span, que é essa linha meio alaranjada, meio amarelada, é uma linha atrasada. Então, percebam o seguinte, você tem um conjunto de 5 linhas, onde a nuvem nós chamamos de linha adiantada, porque ela está à frente, e a Chikou Span é a linha atrasada, porque ela está sempre atrasada em relação ao preço. E a Tenkan-sen e a Kijun-sen são as médias móveis baseadas nos preços que todos nós conhecemos. É muito parecida com a ideia do cruzamento de média móvel, como de index também é utilizado. Continuando, vamos então aqui trabalhar no conceito de cada linha. As linhas Tenkan-sen e Kijun-sen são como 2 médias móveis. A primeira seria como uma média móvel de curto prazo e a segunda uma média móvel de longo prazo.
mas são médias calculadas de uma forma diferente. Vejam, a Tenkan-sen, ela vai pegar sempre a maior máxima e a maior mínima, somar e dividir por 2. Isso vai valer pelos 2 últimos pregões. Quando você pega uma teoria de média móvel comum, ela é sempre calculada através do preço de fechamento do candle. Nesse não, ele pega a máxima, a maior mínima, soma e divide por 2. No caso da Kijun-sen, que é a média longa, então você tem uma de 9 períodos e a outra de 26 períodos. Então, baseado no cruzamento delas, você acaba tendo alguns sinais. Por funcionarem como médias móveis, o cruzamento dessas linhas dão pontos de entrada e saída. Um sinal de compra é dado quando a linha Tenkan-sen, que é a média curta, cruza a linha Kijun-sen, de baixo para cima. Então, suponhamos que essa daqui é a minha média longa e essa é a minha média curta. Quando a minha média curta cruza a média longa de baixo para cima, ele me dá um sinal de compra. Então, agora imagina que essa é a minha média longa e essa é a minha média curta. Quando a média curta cruza de cima para baixo, ela me dá um sinal de venda. Maravilha. A Chikou Span, ela representa o valor de fechamento plotado 26 períodos para trás, ou seja, é uma média móvel atrasada. É uma forma visual de comparar o preço atual por um período passado. Na teoria, se a linha Chikou Span estiver acima do preço do período anterior, significa que o preço está em trajetória de alta. E quando a linha Chikou Span está abaixo do preço do período anterior, significa que o preço está em trajetória de queda. Então, ela te demonstra uma ideia também de tendência. Ela também pode se demonstrar para você uma ideia, um conceito de extenuação da força compradora ou vendedora, que nós vamos falar mais ao final desse conteúdo. Bom, falei das 3 médias móveis que estão fora da nuvem. Agora eu vou falar das médias móveis que constroem a nuvem e vou conceituar. A nuvem é formada por 2 linhas que servem como suportes ou resistências. Quando ela está estreita, significa que a volatilidade está pequena. E quando está mais grossa, significa que há uma volatilidade maior. Bom, o que ele quer dizer? Quando você tem uma nuvem espessa, quer dizer que a volatilidade daquele ativo está muito alta. Se você tem uma nuvem fina, quer dizer que a volatilidade está baixa. Além disso, a nuvem indica qual a tendência do papel. Então, pensem comigo, isso daqui é um pensamento, uma reflexão que eu vou trazer para aqueles investidores mais antigos, aqueles que já começaram a utilizar análise técnica e alguns indicadores. Se a nuvem de Shimoku fala de volatilidade, ele está praticamente falando sobre uma ferramenta chamada banda de Bollinger. Se ela está me falando de tendência, que ele me dá tendência, ele também está substituindo o ADX. Então, praticamente, dentro de um único estudo, eu tenho aqui agregado várias outras ferramentas que eu não vou precisar colocar nele. Então, por isso que a nuvem de Shimoku ele se torna um instrumento mais simples do que eu utilizar indicadores combinados como ADX, banda de Bollinger, cruzamento de média móvel ou MACD. A interpretação de um único indicador, que seria a nuvem de Shimoku, já poderia descartar, retirar esse excesso de variáveis que você deveria tratar dentro da sua análise. Continuando. Quando a cotação, ou seja, quando os preços estão acima da nuvem, quer dizer que eu estou numa tendência de alta. Sendo que essa tendência é reforçada quando a nuvem estiver verde. Verde no caso da imagem que a gente está tratando aqui. Você pode configurar
da maneira que você quiser. Mas na imagem que nós estamos tratando aqui, ela estaria verde. Ou seja, se a Senkou Span A estiver acima da Senkou Span B, significa que eu estou numa tendência de alta. Quando a cotação, quando os preços estiverem abaixo da nuvem, a tendência será de baixa, sendo que essa tendência é reforçada quando a nuvem estiver vermelha, ou seja, a Senkou Span B estiver acima da Senkou Span A. Lembrete, a tendência é indefinida quando a nuvem é estreita e a cotação está trabalhando próxima à nuvem. Ou seja, quando eu tenho uma tendência forte, quando a nuvem estiver larga. Se a nuvem estiver estreita, a tendência é indefinida. E se os preços estiverem trabalhando perto de uma nuvem fina, quer dizer também que está indefinido. Você tem maior indefinição nessa situação. Então, aí eu começo a pensar na questão do meu sinal forte e na questão do meu sinal fraco. A Senkou Span A, como é que ela é configurada? São 26 períodos deslocados para frente do preço atual e a Senkou Span B são 52 períodos deslocados para frente do preço atual. Uma observação importante é que esse deslocamento de linhas para frente facilita a visualização dos níveis futuros de suporte ou de resistência. Então, até para aqueles indivíduos que nos gráficos anteriores colocavam várias linhas de suporte e resistência, ele pode acabar trocando, deixando de colocar linhas de suporte e resistência e utilizar as médias móveis como suportes e resistências. Ou seja, você acaba tendo uma metodologia mais simples para operar. Bom, vamos verificar então as condições operacionais. Eu vou dar aqui para vocês um esboço, um estilo de condições operacionais. Não quer dizer que seja a única, isso é extremamente customizável, mas isso daqui é um norte para você começar nas suas operações. Uma situação ideal de compra, a ideal não quer dizer que é a única, ocorreria quando a cotação atual estiver acima da nuvem e a nuvem for verde. Ou seja, por exemplo, aqui, perto da onde a nuvem foi estourada, você teve ali um rompimento da nuvem vermelha e o preço subiu a partir daí. Naquele momento eu tive um cruzamento da nuvem. O preço está acima da nuvem, porém ela não estava verde ainda, a nuvem. Não quer dizer que não venha a funcionar. Vocês viram que o mercado ele continuou subindo com uma tendência mais forte. Então, uma coisa é a situação ideal, a outra coisa é as condições possíveis. Então, vamos verificar. Situação ideal é quando eu tenho o preço acima da nuvem, maravilha, e essa nuvem estiver verde, tá? E a Tenkan 100 cruza de baixo para cima aqui em Junsen. Então, se você voltar aqui no meu gráfico, ó, bem um pouco antes do preço cruzar a nuvem quando ela estava vermelha, você vê a linha verde, que é a Tenkan 100, cruzando a linha azul de baixo para cima. Então, quando eu tive a linha verde cruzando a azul de baixo para cima, aqui eu tive um sinal de compra. Beleza, então, ó, cruzamento da média móvel, ela me deu um sinal de compra. Já uma situação ideal para venda ocorre quando eu tenho o preço abaixo da nuvem, ele está abaixo da nuvem e essa nuvem está vermelha. Então, se eu tiver a Tenkan 100 cruzando a Kijun 100 de cima para baixo, com uma condição de nuvem vermelha, o preço abaixo da nuvem, isso me dá um sinal de venda forte. Algumas dicas.
A nuvem de Shimoku era extremamente interessante para operações de longo prazo. Verifique, em setembro eu tive o cruzamento da média móvel e o preço foi subindo, e o preço continuou em alta. Então era muito boa para me manter na operação, para operação em tendência. Então era muito boa para position, que seria um caso desse, eu estou há mais de 2 meses nessa posição, ou também é bom para swing trade, mas quando você verifica num position, você utilizar esse tipo de estratégia num gráfico do semanal, num gráfico do diário, vai ser extremamente interessante. Mas ele também serve para operações de mais curto prazo, quando você vai utilizar, de repente, num gráfico de intraday de 60 minutos, um gráfico de intraday de 30 minutos, a minha recomendação nesse caso é você diminuir o período. No lugar de você utilizar períodos de 9, 26, 52, você utilizar períodos de 7, 22 e 44. Conceitualmente, eram esses os dados preliminares que eu queria dividir com vocês. A nuvem de Shimoku se resume a isso? Obviamente não. O que eu quis entregar aqui para você é um norte para que você continue no seu processo de conhecimento, no seu processo de montagem de estratégia. Se você precisar de ajuda para conhecer mais sobre como operar nuvem de Shimoku, pop de estocástico, cálculo de FR, modelos de análise intermercados e modelos de análise intramercados, eu deixo aqui o convite para o nosso curso de análise técnica avançado, que é praticamente um mix da ideia de fazer análise fundamentalista e análise técnica de uma forma fundida. É como se você estivesse fazendo uma junção desses conteúdos e operar dentro do mercado. Por quê? A análise fundamentalista, ela te entrega o que você deveria fazer. Poxa, qual é o ativo que eu deveria estar comprando? Qual é o ativo que eu deveria estar vendendo? O que é bom nesse momento? Isso é a ideia da análise fundamentalista. A análise técnica, ela te entrega o timing. Quando eu vou entrar na operação? Até onde eu devo esperar que essa força direcional funcione? Então, o convite ele fica aqui justamente para você, a partir disso, entender o que você deveria fazer utilizando técnicas avançadas de análise. Eu vou aqui discorrer de alguns cases que nós estamos estudando, viemos estudando, na verdade, ao longo da semana passada e dessa semana, para vocês verificarem alguns exemplos de como nós utilizamos essa técnica com um mix das nossas técnicas desenvolvidas dentro da Trader Brasil. Esse daqui é o gráfico de Magazine Luiza. Só para demonstrar para vocês aqui como é que isso está dividido. Bom, quando você verificou que o preço, os preços estavam nessa parte aqui, em cima antes do mês 3 de 2020, eles estavam em cima da nuvem. Então, eu estava numa tendência de alta e o preço estava trabalhando em cima da nuvem. Até que, em dado momento, a média móvel curta, que é a média móvel verde, ele cruza a média móvel vermelha de cima para baixo, me dando um sinal de venda aqui em 3 de 2020. Ele me dá um sinal de venda, o preço adentra a nuvem e perfura a nuvem. Esse que o preço perfurou a nuvem foi, então, a confirmação dessa minha venda. Então, eu já tinha tido um sinal de venda baseado no simples cruzamento da média móvel e o preço perdeu o meu suporte natural desenvolvido pela nuvem. E o preço continuou caindo. Maravilha. O preço teve o seu ápice de queda quando ele saiu, então, do valor de R$50
praticamente caiu até os 25, uma desvalorização de 50%, e depois o preço foi se reacomodando perto dos R$ 43. Ele teve 3 toques novamente nesse preço dos R$ 43, funcionando como uma resistência, desculpa, mas eu não tive nenhum sinal de compra dado pelas nuvens de Shimoku. Até que, recentemente, você vai ver aí que um pouco depois do mês 4 de 2020, onde eu coloquei uma setinha meia alaranjada, você teve o cruzamento da linha verde de baixo para cima com a vermelha. Então, eu tive a média móvel curta cruzando a média móvel longo de baixo para cima, me dando aí um sinal de compra. Beleza. Poxa, então aqui eu tive meu sinal de compra, eu poderia ter comprado aí, baseado simplesmente na técnica de Shimoku, ali teria sido o seu sinal de compra, sem sombra de dúvida. Mas você verifica que mesmo naquele momento que eu tive o sinal da média móvel, o preço ficou regateando, ele ficou meio lateral, para só depois ele conseguir um embalo. Quando é que ele conseguiu um embalo? Ele conseguiu um embalo depois de romper a minha resistência. E você verifica que eu cheguei e coloquei um retângulo roxo. Esse retângulo roxo, eu tive então uma figura, que nós chamamos de uma figura de fundo, que ela rompeu. Então, onde você teve o Vzinho, eu tive a confirmação do rompimento da minha resistência e a confirmação de uma figura de reversão, que estaria impulsionando o preço para cima. E foi ali que nós demos a entrada na posição para os nossos alunos, para os nossos clientes, dentro do Trader Radar. Então, eles entraram perto do preço de R$ 43, estão até agora em Magazine Luiza, que hoje chegou a bater R$ 53. Foi um excelente trade, ultrapassando o lucro de 10%, num período muito curto, que a gente está num gráfico do diário, em operações que são inferiores a uma semana, no caso, 5 dias. Tá? O outro exemplo que eu tenho aqui para entregar para vocês é de Locamérica. Então, o primeiro exemplo, Magazine Luiza, que é uma varejista. Então, devido à análise fundamentalista que nós fizemos, acreditamos que o Magazine Luiza era um bom player, um bom veículo. A outra análise fundamentalista que nós fizemos era sobre o setor das empresas de locação de carros, e verificamos que a Locamérica também era um excelente player, e nós estávamos, então, esperando um momento propício para entrar nessa operação. Você vai verificar também que no caso de Locamérica, onde eu coloquei a setinha dourada, eu tive o cruzamento da média móvel curta de baixo para cima com a média móvel longa, onde seria então o meu sinal de compra. Porém, a minha confirmação só ocorreu onde eu tive o Vzinho, que foi o rompimento da resistência. E eu também coloquei esse retângulo branco, que ali me entregou também uma figura de reversão altista, que eu tenho ali o que nós chamamos de 3 ondas invertido. Então, o gatilho da entrada foi onde eu tive o Vzinho, e nossos clientes eles estão posicionados nessa operação, uma excelente operação, por sinal, que já vem entregando para os nossos clientes também uma rentabilidade superior muito próximo a 2 dígitos. A outra operação, que é onde não tivemos entrada ainda, foi Valide. Valide, se você for verificar, aonde eu coloquei a setinha, eu tive o sinal baseado no cruzamento das médias móveis baseadas em Ishimoku. Eu tive o alerta. Baseado em Ishimoku, eu tive a entrada. Porém, dentro da metodologia da Trader, ainda me falta um sinal.
me falta o rompimento da resistência. Me falta a confirmação da figura de reversão autista, que seria esse meu fundo duplo, ou W. Nós ainda não demos esse call, essa operação, para os nossos clientes, porque ainda estamos em dúvida se vai realmente ocorrer o rompimento ou não. Mas essa operação está no radar, está no nosso horizonte. Nós estamos apenas aguardando o momento propício para sinalizar para os nossos clientes qual seria o momento ideal de entrada, e nisso nós daremos para eles ponto de entrada, objetivo, o stop, a gestão de risco correta, como manejar a gestão dessa entrada pós a colocação da ordem. Se você tiver interesse em aprofundar esses conhecimentos, tanto do Ishimoku, quanto também da nossa metodologia exclusiva, eu tenho outro convite para você, para que você conheça o nosso curso Imersão para a Formação de Trader. É um curso completo, de 5 dias, 30 horas de curso, que você pode fazer nesse momento. Você não precisa esperar para que as aulas presenciais voltem. Nós estamos com uma super exclusiva promoção que você pode fazer presencial online, que é justamente nessa maneira que nós estamos fazendo agora. Eu estou transmitindo esse conteúdo ao vivo para você, então eu também estarei transmitindo esse conteúdo ao vivo para os alunos, e mesmo depois, quando acabar esse momento de lockdown, você vai poder fazer esse curso, refazer o curso presencial sem custo adicional nenhum. Mas como vocês viram, vocês têm oportunidade de ganhar dinheiro agora. O mercado está dando oportunidade para recuperação agora. Quando o lockdown terminar, já é muito tarde para você operar. Não é muito tarde, mas você não vai poder operar em preços tão bons como nós estamos agora. Porque uma coisa importante do mercado é: você opera no boato, você compra no boato para vender no fato. Quando tudo estiver muito claro, quando tudo já estiver organizado, o preço já vai estar incorporado nos ativos. Nesse momento é que nós estamos no momento de indefinição. E nesse momento de indefinição é o momento de você tomar o risco para poder ter ganhos superiores. Aqueles que desejarem ter um conhecimento mais aprofundado antes de fazer o curso, ou então ter uma leitura, uma bibliografia sobre o conteúdo, nossa recomendação são os livros do professor Flávio Lemos, que estão aqui, Análise Técnica dos Mercados Financeiros. O último é esse que está com a imagem ampliada. Ali você tem até dicas de como operar criptoativos, gestão de risco, tem todas as novidades do mercado financeiro nesse livro, como também algoritmos. Agradeço muitíssimo a atenção dos senhores, reforço aqui o convite para que vocês possam participar do Trader Radar. Vou voltar aqui nessa imagem para que vocês lembrem que as oportunidades elas estão postas. A diferença entre quem consegue ter ganhos no mercado e quem não consegue é justamente a decisão de fazer a coisa certa. Você também pode ter resultados como esses. Acessem a Trader Brasil, acessem o Trader Radar, são 5 dias de acesso gratuito, sem nenhum compromisso. Um grande abraço, boas operações, boa jornada com seus investimentos. Agradeço a atenção dos senhores.